que já tem política na veia, né? O homem já vive a política há muito tempo. Deputado João Amin, do Progressistas, deputado estadual da Assembleia Legislativa, que está conosco agora aqui no Jogo do Poder. Como vai, deputado João Amin? Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, Emanuel Soares. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar através desse canal de comunicação tão qualificado com a população que nos acompanha. Um abraço e muito obrigado aqui por nos atender, né, nessa tarde. Imagino aí que o senhor deva estar com uma pilha de projetos, né, para ser analisado, aprovado, passar, analisar, ler direitinho, né? É um pau na máquina, vamos lá. Tem que, digamos assim, passar mais projetos até o início do período eleitoral. Como é que o senhor, que é um parlamentar de Santa Catarina, está vendo esse período que, digamos assim, a Assembleia tem que apurar o passo para dar conta do recado e os deputados ficarem mais aliviados depois para fazer as campanhas, né? Na verdade, o calendário eleitoral proíbe, através da legislação, diversas pautas em ano eleitoral. Porém, a população que nos acompanha sabe que a gente tem que, independente das campanhas de cada um de nós parlamentares, a população nos cobra o trabalho, como recentemente acompanhou, por exemplo, o debate do ICMS. E o calendário não permite também o executivo, principalmente a partir de junho, diversas matérias serem discutidas ou aprovadas na Assembleia Legislativa. Essa legislação faz com que a Assembleia tenha que se adaptar, tanto que hoje de manhã, por exemplo, o que não é comum, aconteceu, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que geralmente acontece na terça-feira. Por que aconteceu hoje? Porque ontem nós tivemos uma sessão ordinária pela manhã. Então, essa adaptação da Assembleia Legislativa com relação à sociedade, de nós parlamentares, que já estamos acostumados no trabalho legislativo e também no trabalho externo, faz com que algumas modificações aconteçam, mas vamos falar a verdade, a população ela não está preocupada com o calendário eleitoral, com o dia que acontece uma comissão ou outra. Ela quer que, se dependendo da pauta que a Assembleia está tratando, que o projeto seja aprovado ou seja derrubado. Então, essa sensibilidade tem que haver de nós parlamentares e da própria Assembleia como poder constituído para com quem nos acompanha, que é quem nos paga os salários, para quem a gente deve satisfação. Independente de quantos eleitores eu tive, eu devo satisfação para os 7,5 milhões de catarinenses. Claro, com certeza, com certeza. O senhor tem algum projeto especial que queira passar esse ano, né? Que, digamos assim, está aí sendo trabalhado pelo seu gabinete, ideia sua, que o senhor está tentando aí que seja aprovado esse ano? Olha, eu tenho algumas comemorações e algumas frustrações, já que tu me permite Claro, por prestar favor. contas nesse momento. Por exemplo, a nossa lei dos pescados, que permitiu agilizar a venda de pescados frescos nos estabelecimentos, diminuindo o poder dos intermediários e dando mais capacidade de geração de renda para os pescadores, foi uma lei autorregulamentável. A gente espera que essa permissão que agora a legislação estadual tem, não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com outra lei minha, que eu praticamente discuti todo o mandato anterior, virou referência para a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados nos copiou a lei catarinense, fazendo menção aqui, o deputado federal Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, o então deputado Espiridião Amin, foram muito combatentes no Congresso Nacional. Por quê? Porque o queijo artesanal de leite cru catarinense não tinha uma regulamentação, e quem sobrevivia dessa cultura, vamos dizer assim, aprendeu com seu avô, com seu pai, ensinou para o seu filho, ensina para o seu neto, não poderia
comercializar em Santa Catarina um queijo que, por exemplo, era e foi premiado na Itália com medalha de prata, em concursos nacionais e internacionais. Então, houve a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, que teve aqui em Santa Catarina, junto com a nossa universidade, a Universidade de Santa Catarina. Fizemos um amplo debate, uma discussão bem complexa. 30 mil famílias dependem disso em Santa Catarina. E mesmo depois de aprovado, mesmo depois de copiada pelo Congresso, alguns órgãos ou pessoas dificultaram isso para aquela pessoa que vende o queijo artesanal premiado. Tu vai lá no sul do estado, tem aquela característica mais italiana, tem o queijo serrano na Serra Catarinense. Tu vai para um cantinho alemão, tem o queijo artesanal de leite cru com características mais alemãs, premiado nacional, premiado na Itália, e em Santa Catarina esse cidadão é um bandido. Não tinha uma legislação que permitia ele a produzir e passar para os seus descendentes. Então a gente teve essa discussão. Eu já modifiquei a lei nesse mandato, depois de aprovada 2 vezes, junto com o deputado Berlanda e com outros deputados, e a gente espera facilitar, desburocratizar. E o mais importante, tanto pescado quanto queijo, é o quê? É o produto estar à disposição do catarinense, à disposição do consumidor, com preço mais baixo, e para quem ganhar mais, quem pesca e quem produz o queijo. Então, menos burocracia. Então, houve uns micos que Santa Catarina passou de queijo apreendido pela vigilância sanitária em Ceará, por exemplo, que depois foi queimado, incinerado. Teve um caso no Brasil também que chamou bastante a atenção do mundo, que foi no Rock in Rio, onde um chefe famoso de cozinha teve os seus produtos apreendidos. A legislação do Rio não existia ainda, enquanto a de Santa Catarina era debatida, mas depois teve a aprovação na Câmara Federal. Então a gente espera. São esses 2 projetos, eu fico muito feliz. Há um projeto de delegacia de combate aos maus tratos animais que eu espero que seja implementada, a exemplo do Sergipe, por exemplo, que é uma delegacia com estrutura física, ou a exemplo de São Paulo, que é uma delegacia digital para combater os maus tratos dos animais. Vocês da imprensa têm um papel fundamental nisso, porque vem dando cada vez mais destaques a esses criminosos, né, que fazem o maltrato ao animal. Teve um recente aí, um delegado teve uma atuação que eu até dei uma moção de aplauso, um cidadão que jogou um animal no lixo. Teve o caso de Indaial, onde o animal foi preso no carro e passou pela cidade com o animal preso. Então são esses. Esse é um projeto que eu torço muito para que seja aprovado. Por quê? Porque, a exemplo dessa delegacia, eu também tive a participação da Delegacia de Combate ao Roubo de Carga, porque eu fui procurado, na época, pela FETRANSESC, já que em Itajaí, Navegantes, era o local onde mais havia roubo de carga no estado de Santa Catarina. Claro, 470, 101 portos, então um centro logístico importante do nosso estado. Ali havia realmente uma criminalidade muito grande. Faço menção aqui em especial ao delegado Anselmo, que tem atuação muito destacada aqui em Florianópolis, me ajudou nessa discussão em Itajaí. O delegado Anselmo era especializado em combate a sequestro, depois combate ao roubo de carga, e realmente é uma pessoa que eu admiro muito e qualificou aquele debate. A delegacia foi implementada depois do nosso debate. Então, a exemplo do transporte de carga, o roubo de transporte de carga, espero que a delegacia de maus tratos aos animais também seja aprovada. E também prestando contas, né, a lei que permitiu às lactantes terem prioridade na fila de vacinação contra o Covid. Na época, uma campanha nacional chamou a atenção do Brasil, diversos municípios de Santa Catarina se mobilizaram, a gente protocolou esse projeto na Assembleia, foi aprovado, o governo do estado sancionou, onde uma vacina no braço permitia imunizar uma ou mais
mais pessoas. Independente dessa briga, não quero entrar aqui nessa briga ideológica se a vacina adianta ou não, era um pleito muito importante na época que foi aprovado. Agora, o senhor, eu vejo assim que o senhor às vezes fala, né, dando aquele pitaco, dizendo assim, pô, tô esperando que às vezes o governo também tome a medida de fazer, né? O projeto às vezes passa na Assembleia, são projetos excelentes e chega lá às vezes no governo a coisa fica meio engavetada. O senhor acredita que vai sair nesse governo ou o senhor está colocando a esperança em outro governo aqui em Santa Catarina? Não só engavetado, engavetado é uma das manobras. Às vezes na regulamentação, depois que o projeto foi aprovado, ele tem que ser O regulamentado. senhor sabe que eu ia usar a expressão que o governo senta em cima do projeto, mas aí eu botei engavetado que eu Não, cheguei a mas ficar mais aí eu bonito. não estou falando mal desse governo, até porque, por exemplo, a regulamentação da lei dos queijos acabou com a lei. Foi por isso que eu tive que protocolar um outro projeto. Mas às vezes é bairrismo, às vezes é sindicalismo, às vezes é corporativismo, às vezes são outros fatores que fazem com que a gente tenha mais desafio. Mas o mais importante que tem que acontecer, e da minha parte vai sempre acontecer, eu não posso perder a energia, Uhum. né? Perder a vontade, a empolgação. Eu já tenho essa característica pessoal minha, quanto mais difícil, mais gostoso é, né? Mais desafiador, mais gostoso é, mais gratificante é. E não vai ser uma, duas, um grupinho de pessoas que vai me desanimar, não. Tem uma parte da minha equipe aqui que me ajuda, alguns amigos meus. Pô, o João sempre gosta de ir pelo caminho mais difícil. Olha, às vezes é mais gostoso. Então, a lei do queijo, a lei dos pescados, a delegacia de combate aos maus tratos dos animais, a delegacia de combate ao roubo de carga, às vezes tem um grupo, uma entidade que não é a favor, e se eles participam do debate, é legal porque aí a gente aprende. Mas quando eles se escondem atrás de um segmento, com uma canetinha na mão, e querem fazer me permite, alguma sacanagem por trás, aí isso é bom porque enerva o sangue, esquenta o sangue e dá mais vontade ainda da gente aprovar, discutir, aprender. Não quer dizer que eu sou dono da verdade, às vezes no meio de uma discussão a gente aprende. Quando eu era vereador, por exemplo, eu instintivamente era contra que guarda municipal tivesse arma. Me apresentaram, na época eu era da oposição, o secretário, então, Hildo Rosa, me falou, João, 11 mil vigilantes no estado têm uma arma, como é que um guarda municipal não vai ter? Fez-me mudar de opinião, né? E hoje eu sou super a favor que o guarda municipal precisa realmente de uma arma, não só uma arma com bala, spray, etc., para se defender e defender o cidadão.